Eu queria contar um pouquinho para vocês da minha história, do porquê que eu vim parar aqui, antes de qualquer coisa, e porquê que isso aqui faz tanto sentido para mim, e porquê que essa causa é uma causa que me move e me fez me envolver, e que eu acho que cada um tem aqui o seu motivo. Então, eu queria compartilhar um pouquinho da minha história. Bom, esse aqui, eu não sei se esse negócio tem laser. Ah, tem, olha que legal. Chique isso aqui, né? A gente nunca teve um auditório tão chique. Eu queria agradecer muito ao Mackenzie por confiar e a gente fazer caber todo mundo. Isso é muito bacana mesmo. Obrigado. Esse aqui é meu pai. Meu pai nasceu numa cidadezinha que se chama Braúnas, que tem 5.000 habitantes, no interior de Minas Gerais, próximo de Ipatinga, na região do Vale do Aço. Filho de família pequena, pecuarista, 9 irmãos, aquela coisa grande. E na década de 70, ele foi para lá em Rio Branco, no interior de Mato Grosso, que é uma outra cidadezinha de 5.000 habitantes, que ele chegou lá porque ele fazia carreto com um amigo que tinha um caminhão e ficava levando, achou essa cidade e resolveu parar por lá. Foi lá que eu nasci, em 1984, né? Cidadezinha de 5.000 habitantes, com uma renda per capita de R$12.000, né? Mas ainda menor do que a renda per capita de Braúnas, que é o município de onde ele veio, e com 950 alunos em 2015, ou seja, um município que tem praticamente uma escola estadual. Não tem outra opção de escola lá. É isso. E a gente sabe, infelizmente, como é a educação pública do nosso país e como ela não é, né, das melhores. Mas eu saí de lá, né, nasci, e, de repente, eu fiz o mestrado em políticas públicas em Harvard. So what? Né? Quando a gente conta essa história, e eu conto essa história muito mais como uma provocação do que para brag about it, né, que é uma coisa que as pessoas de Harvard gostam muito de fazer, porque é uma coisa que não é natural. Né? É um caminho que, se eu dissesse para vocês, sair de lá e fui para Harvard, ninguém acreditaria. Assim como quando a gente pensa nos nossos alunos e a gente fala para eles, e eu provoco muito eles sobre isso, acreditem, sonhem e tentem. Porque se vocês tentarem, o mundo é de vocês. Mas a grande barreira é a língua. Porque a língua é, né, especialmente em países onde o inglês é a segunda língua, um privileged asset. Não é culpa de ninguém, mas, querendo ou não, as pessoas que têm acesso ao inglês, né, não só no Brasil, mas em outros países, né, ainda não tão desenvolvidos, são só as pessoas que têm uma educação privilegiada. E o que a gente quer é que todo mundo tenha uma educação privilegiada. É só isso. A gente não tem nada contra quem tem uma educação privilegiada. E é por isso que nós que estamos aqui, que tivemos uma educação privilegiada, estamos aqui para compartilhar. Então, toda essa história, ela jamais teria sido verdade se eu não tivesse aprendido a língua. Só que a verdadeira história está aqui. É o seguinte, 2001, eu tinha perdido o ano, eu tinha abandonado a escola, o ensino médio, eu estava na escola estadual, estava no Cefet, em Belo Horizonte, eu estava naquela fase da vida perdida, abandonei a escola, perdi a vaga no Cefet. Aí, meu pai falou, olha, eu não vou pagar a escola porque você não merece. Eu falei, então paga um curso de inglês. Aí ele pagou um curso de inglês, eu estudei inglês por 1 ano, isso lá em Timóteo, no interior de Minas, para onde eu tinha me mudado na época. E no fim daquele ano, o dinheiro dos 10 bezerros que meu pai reservou para mim quando eu tinha 10 anos e foi cuidando até eu chegar nessa idade, eu falei, olha, paga um curso de intercâmbio para mim que eu vou usar esse dinheiro. Imagina, gente, que 10 bezerros já era muita coisa para muita gente no país. Né? Era tudo que eu tinha. Eu já era uma pessoa privilegiada naquele contexto. Né? Mas, no contexto nacional, isso fez toda a diferença para mim. E aí eu fui parar em Santa Bárbara, na Califórnia. Lá eu comecei a estudar inglês, só que quando eu fui, eu soube que a mãe das minhas filhas estava grávida, né? Na época, a minha namorada, e eu larguei tudo e fui. Eu fui, mas aí quando eu soube que ela estava grávida, eu fiquei só 2 meses e voltei na primeira vez. E quando eu voltei, eu estava ainda no segundo para o terceiro ano do ensino médio, eu precisava trabalhar, porque eu precisava de alguma renda para sustentar, né? Eu seria pai e eu não queria depender dos meus pais. E foi aí que veio a ideia. Eu falei, poxa, eu não sei muito inglês. Eu sei um pouco. Mas o pouco que eu sei é mais do que muita gente sabe. Se eu ensinar um pouquinho que eu sei, e eu ganhar um pouco por isso, e eu ensinar nas horas flexíveis que eu tenho, eu não preciso abandonar a escola, eu vou ter um emprego, e tudo vai fluir. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu continuei dando aula, terminei o ensino médio, eu não tinha o inglês perfeito na época, e aí, em 2003, é que eu volto para Santa Bárbara e vou para o Santa Bárbara City College. E desde o primeiro momento que eu cheguei lá, eu fui procurando um emprego, porque o meu dinheiro só dava para chegar. E isso era a referência da região de onde meus pais vinham, em Minas. Né? Todo mundo que vai para os Estados Unidos trabalha muito e manda o dinheiro para cá e compra imóveis e tal. Mas a referência não é nunca ir para lá e estudar.
É ir para lá, trabalhar, ganhar dinheiro e mandar o dinheiro para cá. E muitas vezes a gente fica um pouco estagnado nesse fluxo. Só que eu resolvi pegar todo esse dinheiro e colocar na faculdade. Então, comecei a estudar no Santa Barbara City College, que é uma espécie de FATEC, né, que tem nos Estados Unidos, esses community colleges, só que com um diferencial que ele te permite transferir os créditos e continuar esse curso depois de 2 anos numa universidade normal e fazer só o restante do teu bacharelado. E ele é muito mais barato, então eu conseguia trabalhar e estudar, fazer isso na época. Dali, eu transferi para a American University, quando eu acabei esses 2 anos. Primeiro, eu fiquei 1 ano só trabalhando, juntando dinheiro, porque eu não tinha o dinheiro para pagar a diferença, mesmo ganhando bolsa parcial. E aí fui para a American University em 2006, terminar o meu curso. Lá, eu percebi que o meu dinheiro não ia dar, que eu teria que continuar trabalhando, mas a carga era muito mais puxada. Então, como eu tinha juntado dinheiro no primeiro semestre, eu fiquei só fazendo estágio, eu meio que dei uma acalmada, e descobri que dava para fazer um intercâmbio na Universidade de Brasília. O intercâmbio ao contrário. E esse intercâmbio me economizaria 1 semestre, né, de despesa nos Estados Unidos, o meu dinheiro seria o suficiente para eu conseguir me formar. Então, foi mais ou menos até uma estratégia para eu simplesmente conseguir me formar com o dinheiro que eu tinha. Dali, as coisas começaram a mudar. Eu fui para o Banco Mundial, um programa de trainees, uma espécie de trainees que tinha na época, que era super concorrido, e esse talvez tenha sido o grande passo que me abriu o horizonte para acreditar que as coisas eram possíveis. Era uma vaga que tinha uns 120 candidatos, uma vaga só, 80 deles tinham já mestrado. E eu estava saindo da graduação sem nada, sem histórico, sem experiência, sem nada. A única coisa que eu tinha era essa história. E quando eu ia para as entrevistas, as pessoas me davam a oportunidade e eu contava essa história. Porque eu acho que a história da gente reflete muito mais o tamanho do percurso e os desafios que você passa ao longo do percurso do que necessariamente as linhas de chegada que a gente chega no fim das contas. E eu percebia que isso ia me ajudando e que o conceito de meritocracia lá valorizava muito isso. Então, não tenho a menor dúvida que isso foi fundamental. Dali, eu fui para o FMI, fiz mais 2 anos, trabalhei 1 ano no banco, 2 no FMI, e já fui juntando dinheiro, porque ali eu vi que as outras pessoas que trabalhavam comigo iam para Harvard, iam para Yale, iam para Stanford, iam para as melhores universidades do mundo. Eu falei, poxa, eu também posso. E, by the way, eu tinha sido rejeitado em Harvard, né, quando eu tentei a American University já. Então, eu já sabia a resposta do não. O não eu já tinha. Então, eu só podia tentar. Então, aí fiz o meu mestrado em políticas públicas, de fato. E aí foi quando eu quis voltar para o Brasil, voltei em 2013, eu já contei uma parte dessa história. Num primeiro momento, eu fui para a Prefeitura de Belo Horizonte e fui trabalhar. Acreditava muito e acredito muito que uma das formas de transformar o país é por meio do setor público. Acho que esse movimento que tem de renovação é super importante e fui fazer esse movimento e sentir na pele e entender como funciona o setor público. Lá encontrei muitos desafios, muito aprendizado. Entendi que o custo de oportunidade para você trabalhar no setor público, para alguém que já tinha família, que tinha filhos e tudo mais, ele era alto demais para mim nesse momento da minha vida. Então, eu de novo, migrei para o setor privado, passei por algumas empresas até, passei por uma empresa de mineração, fiquei 1 ano, não me identifiquei com o que eu fazia, e aí foi quando eu pedi demissão, vim para São Paulo, na época para trabalhar na Pearson, e foi aí que eu me conectei com a Cidadão Promundo. Imediatamente, quando eu cheguei em São Paulo, eu procurei, na época, a Sara, que foi a primeira funcionária contratada da ONG, que eu conhecia de alguns eventos, e me identifiquei, e aí a gente fez um programa de voluntariado na Pearson, onde eu trabalhava, e foi super bacana, eu fui me envolvendo cada vez mais, comecei dando aula em Campinas, como volunteer. Cadê o pessoal de Campinas? Está aqui? Bem-vindos. E aí, até que em 2006, em outubro, a Lívia, que era a presidente, que não pôde estar aqui conosco hoje, estava precisando fazer uma mudança de carreira, e ela seguiu e eu assumi e estou aqui na presidência da Cidadão Promundo. Mas muito desse trabalho, e aí trabalho hoje, para efeito de curiosidade, na Somos Educação. Então, eu encontrei esse universo da educação como algo que eu gosto, me identifico, quero trabalhar. E a Cidadão Promundo é, basicamente, o fiel da balança para absolutamente tudo na minha vida. Eu não me vejo, independente do que eu vier fazer aqui, estando ou não estando na presidência, não importa, mas eu não me vejo mais distante dessa causa, porque a CPM é, para mim, uma causa, e eu acho que é por isso que eu estou aqui, e cada um de vocês certamente tem uma história e um motivo para estar aqui hoje. Então, queria compartilhar isso com vocês. Bom, então chega de falar de mim, vou falar um pouquinho da CPM. A nossa missão, muitos até talvez saibam de cabeça, promover a igualdade de oportunidades no Brasil por meio do ensino voluntário do inglês e da integração social. A primeira parte dessa missão é óbvia, a gente está aqui promovendo, ensinando inglês voluntariamente e tudo mais, mas o fator de integração social ele não é trivial nessa missão.
e eu não sei, acho que a Lúcia talvez participou da época da formação dessa missão, mas essa é a parte que a gente, às vezes, we take it for granted, né? Quando a gente vai, né, numa unidade, a gente vai lá conhecer os alunos, a gente vai conhecer a realidade, a gente está saindo da nossa bolha para ir conhecer uma realidade diferente e para a gente se integrar e aprender com um mundo que talvez nós nunca tivemos a oportunidade de conhecer, por mero contexto social. Então, isso é um fator que a gente se preocupa bastante, a gente ressalta bastante. Todo mundo quer compartilhar conhecimento e é por isso que a gente existe. Mas tenham certeza que vocês vão aprender tanto quanto ou muito mais. Isso faz parte da nossa essência. Nossos valores também são muito falados, né? Brilho nos olhos, empoderamento, autonomia e a troca. A troca está exatamente atrelada a essa questão da integração social. Então, eu não vou falar tanto aqui, porque eu sei que a Rê, que vai falar depois, vai voltar nesses pontos. Mas vocês viram aqui os dois nossos alunos falando, e eu acho que isso está presente em cada um deles, né? A vontade, o brilho nos olhos, né? A autonomia, a coragem de vir aqui falar para 500 pessoas, em inglês. Então, isso é um resultado que a gente vê lá na frente, que muitas vezes, quando a gente começa a dar aula para as turmas iniciais, parece um pouco frustrante. E o Marcos, no nosso evento do ano passado, de 20 anos, falou muito uma coisa que ficou na minha cabeça, de que o inglês tem platôs, né, de aprendizado. Tem uma fase que você está aprendendo, mas parece que os alunos não estão avançando, e você acha que eles não estão avançando. Mas eles estão absorvendo, eles estão consolidando, e, de repente, eles dão um salto. Quem viu o Kaique falar aqui no treinamento há, sei lá, um ano atrás, e viu ele falar hoje, a evolução é nítida, sabe? Isso é muito bacana de se ver. Os nossos estudantes, né, hoje, 67% são do gênero feminino, tem uma concentração muito grande aqui na faixa etária de 13 a 25 anos, 60% deles são nessa faixa etária. Bastante gente também aqui dos 26 aos 59. A gente tem muitas famílias na CPM, a CPM não tem restrição de idade, a gente abre os braços para quem quer participar, óbvio, se nas unidades tiver. Então, algumas unidades têm turmas mais teens, né, que a gente chama, mas nem todas, mas a gente tem também um número de alunos legal aqui, e também temos gente aqui que quer estar lá com a gente, e tem algumas histórias muito bacanas. A gente vai ouvir de uma aluna depois que a mãe dela virou aluna também, e ela vai falar um pouco com a gente no fim do dia, que vai ser bacana. Concentração de renda familiar aqui abaixo dos 3 salários mínimos, isso não é per capita, é renda familiar total, né? 75% dos nossos alunos está aí. E o único requisito que nós temos na CPM é estudar ou ter estudado em escola pública. É a única coisa que a gente olha quando a gente está avaliando se a gente vai absorvendo, óbvio, seguindo os critérios de disponibilidade de vaga, e a demanda é altíssima, né? A gente teve esse semestre aí gente que ficou na fila desde meia-noite. Então, é uma coisa que chama a atenção. Nosso time, eu já falei... Perdão aqui. Eu já falei aqui, mas a gente tem lá 2.400 alunos, 1.200 voluntários. Nós estamos hoje em 14 unidades, em 6 cidades, com esse super time de 3 funcionários. Na verdade, a Cata, que está aqui, ela nos deixou, ela era nossa estagiária, mas a gente tem também a Flora, que atua part-time no projeto do CPM Qualify, na parte pedagógica. Então, esse é o nosso super time, e essas meninas são super poderosas, porque o que elas fazem para dar conta de demanda e tudo. Imagina, gente, quando vocês forem demandar alguma coisa delas, que elas estão atendendo a todos os 1.200, entendeu? Elas estão ali disponíveis para todo mundo. Então, só tenham esse cuidado, essa cautela, porque está todo mundo de coração. E não à toa, a Rê e a Tice, cadê a Rê? Levanta a mão, a Rê está ali no fundo, a Tice está lá. Elas também foram voluntárias da CPM. Então, são pessoas que têm a CPM na essência, que estão aqui com a gente, e muitas vezes isso se confunde. Não vou passar aqui pela lista extensa, depois a gente pode disponibilizar isso para vocês, mas, basicamente, o trabalho delas é coordenar todo o trabalho e dar esse suporte para as unidades, né, no dia a dia. Nós todos somos voluntários, eu, inclusive, e no dia a dia a gente sabe que a gente precisa ter alguém ali, né, 24 horas para ajudar a fazer as coisas acontecerem. A Rê cuida da parte mais... Eu vou falar aqui na sequência. Aqui. A Rê cuida aqui da parte da gestão de projetos e operação da ONG, então ela dá suporte para todos os diretores das unidades, e a Tice na gestão estratégica e financeira, especialmente dando suporte aqui para as diretorias de área que a gente tem. Os nossos voluntários, que são vocês, estão concentrados aqui nos 25 a 39 anos, uma grande parte, mas também muita gente aqui abaixo dos 24, universitários em geral, alguns até também acima, então também não temos essa questão.
O número que a gente se orgulha muito, a gente vem falando e a gente bateu esse semestre, é manter os 72%. A gente, no último treinamento, colocou isso como uma meta, por assim dizer, e é muito legal estar aqui e a gente poder dizer que a gente bateu de novo e a gente está tendo essa retenção, que é altíssima. A gente tem uma meta de reter 50%, porque a gente consegue ter, basicamente, um misto de 1 por 1, né? Um novato por um veterano. Então, estar aqui nessa casa é muito representativo para a gente. E todos vocês, obviamente, super bem formados, com uma educação bacana, com muita coisa para compartilhar. Nossa estrutura, já falei. Aqui é a estrutura das unidades. Então, nas unidades que vocês vão estar, sempre vai ter lá, né, num cenário ideal, dependendo do tamanho, um diretor, um vice-diretor e um trainee, para a gente garantir essa sucessão aqui da gestão da unidade, e aí as equipes de apoio que dão suporte aos voluntários. Então, nem todo mundo é volunteer, apesar da maioria ser volunteer, esse também é um ponto que a gente sempre ressalta. Não é só quem sabe inglês que pode ser voluntário da CPM, a gente tem espaço para todos, tem uma equipe que dá esse suporte e ele é fundamental. Deixa eu ver aqui, está meio rápido esse negócio. O curso de inglês, a gente tem o curso de 5 anos, os alunos começam no nível A1, né? Obviamente é o primeiro nível na escala comum europeia, não sei se todos são familiarizados com ela, mas ela vai A1, A2, B1, B2, C1, C2, e a nossa expectativa é que eles saiam em 5 anos no nível B1. E o projeto CPM Qualify, por exemplo, o objetivo dele é levar eles do nível B1 para o B2. B1 e B2 já é um nível bastante avançado para inserção no mercado de trabalho, por exemplo, para tentativa de oportunidades fora, coisas nesse sentido. Esse nosso impacto ao longo dos 20 anos, então eu já tinha falado desse número na fala do Marcos aqui, 15.600 pessoas, e a gente considera que a gente impacta diretamente, esse número não é indireto, é diretamente, são pessoas que passaram pela CPM, tanto os nossos estudantes como os nossos voluntários. A gente acredita realmente que cada um de vocês vai sair daqui e vai ter uma experiência na CPM que vai ser transformadora para vocês também. É isso, gente. Eu não vou me alongar mais. Eu estou sendo apertado aqui pelo tempo. Que horas são, Rê? Então eu estou pontual. Olha só. Obrigado, gente. Eu espero que a gente tenha um ótimo dia. Tem muita coisa bacana pela frente.